Olá pessoal, tudo bem? No canal de logística nós temos vídeos e novidades toda semana. Então por favor acompanhe o canal, e acompanhe os conteúdos do seu interesse. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os indicadores de controle, ou indicadores de desempenho, os famosos KPIs, os Key Performance Indicators. Que números são esses? Para que servem os indicadores? Para que servem esses números? E o que precisa? O que precisa para ser um bom indicador? Então a gente vai estar dividindo o vídeo aqui, fazendo uma introdução, falando um pouquinho do que são, o que é o indicador de desempenho, o que é o indicador de performance, e depois vamos falar então o que precisa para ser um bom indicador, o que precisa para ser um indicador de controle confiável. Os indicadores de performance ou desempenho, ou mesmo indicadores de controle, eles são valores mensuráveis, que demonstram a eficácia com que uma empresa, uma organização ou uma área está alcançando os principais objetivos. Então, as organizações usam os KPIs para avaliar as metas da organização como um todo, das filiais, dos departamentos, de um projeto específico ou mesmo dos desempenhos individuais dos colaboradores. Então, cada área vai usar os indicadores de acordo com o seu orçamento, por exemplo, ou os objetivos definidos pela direção. Normalmente, os indicadores, pessoal, eles saem daquelas metas do próprio orçamento da empresa. A empresa, quando faz o orçamento contábil e quando desmembra esse orçamento para metas, os indicadores são baseados, então, nesse orçamento e nesse desmembramento das metas que a empresa, que a organização almeja atingir. Então, exemplos de indicadores, pessoal. O que nós temos que controlar, o que as empresas controlam? Em primeiro lugar, o faturamento, ou as vendas. Eu tenho no meu orçamento, e mesmo que eu não tenha um orçamento real, eu preciso controlar a minha receita, preciso controlar o meu faturamento. Então eu vou ter mês a mês quanto que eu pretendo, qual é a minha meta de faturamento. Depois uma outra, nas organizações, um outro indicador importante é as devoluções, por exemplo, devoluções de clientes, devoluções de mercadorias, que é um problema. Então eu vou ter lá também baseado no histórico, eu vou ter uma meta, aqui não é que seja uma meta, mas eu sei que o meu negócio, ele é suscetível a devoluções, então eu vou ter lá um indicador de quantas devoluções eu espero que aconteça em determinado mês. E depois um outro indicador importante, então, até para saber se está melhorando ou piorando as questões das devoluções, é fazer um percentual, então, das devoluções sobre o faturamento, no último exemplo abaixo. Ok? Então, depois de definido quais são os indicadores que serão controlados a partir do orçamento, a partir dos objetivos da meta, é necessário, pessoal, que haja uma ferramenta ou um sistema que faça o acompanhamento dos resultados, bem como a comparação, aquilo que está sendo realizado mês a mês com as metas que foram definidas. Os indicadores, eles são uma forma de verificar se a organização, se a empresa está no caminho certo em relação aos objetivos definidos. Os KPIs, esses indicadores bem projetados, eles são um instrumento de navegação, que serve como uma bússola, pois eles mostram aonde a organização se encontra em relação ao objetivo que foi acordado, que foi definido. Então, os indicadores, eles também, pessoal, eles ajudam na tomada de decisão, podendo auxiliar nos controles e na melhoria do desempenho do negócio. Um segundo ponto, pessoal, o que é preciso para que a gente defina, para que o indicador seja um bom indicador? Então, ele precisa ser quantificável, ele precisa ser confiável, ele precisa ser atingível e precisa ser relevante. Então, vamos ver cada uma dessas quatro formas aí da gente montar um bom indicador. Ser quantificável, pessoal. Então, o indicador, quando a gente for definir um indicador de controle, um indicador de desempenho, ele deve ser um número real, mensurável, direto de preferência. Por exemplo, como a gente viu lá no início, o faturamento. É um número. Não existe dois faturamentos na empresa. Existe um faturamento só.
né, ou na minha área, né, ou no meu negócio, né, no meu setor, né, se a empresa vai controlar a minha filial, por exemplo, tem que ter uma meta de faturamento, uma meta de receita, né, uma meta única, né, é um número. E depois eu vou acompanhar mês a mês se eu estou atingindo ou não estou atingindo essa meta definida pela empresa. Uma outra forma, não é? Uma outra necessidade do indicador é que ele seja confiável, pessoal. Então, os indicadores devem ser medidos da mesma maneira, em momentos diferentes, por instrumentos diferentes ou por áreas diferentes. Por exemplo, um indicador importante nas empresas, em algumas empresas mais importantes, em outras menos importantes, por exemplo, são as quebras de estoque. Pode ser um número complicado, né, se não for bem controlado. Então, um indicador de controle de quebras. Eu defini lá que a minha meta, não é, ou que eu espero quebrar, seja no máximo 0,05% do valor do estoque. Se eu não tenho esse comparativo em relação ao estoque, eu posso comparar em relação ao faturamento, por exemplo. Se eu não tenho um número real do estoque na mês a mês, ou naquele momento, eu posso até comparar com o faturamento, por exemplo, porque aqui o que esse indicador, o que ele representa, pessoal? Ele representa se nós estamos melhorando ou piorando. Então, eu posso comparar tanto a quebra em relação ao estoque, como posso comparar mesmo em relação ao faturamento se eu não tenho dados do estoque. Aqui o que é importante? É que haja um número só, que eu defina a quebra, né, como um número, que eu não tenho, por exemplo, uma quebra na operação, eu não tenho um valor de quebra na contabilidade, eu não tenho um valor de quebra na área de prevenção e perdas, por exemplo, eu não tenho um valor de quebras na diretoria, eu tenha um único valor de quebras definido, né, como quebras dentro da organização. Ser um número atingível, também é importante que o indicador e a sua meta eles sejam bem calculados, baseado no histórico, baseado na realidade operacional. Os indicadores eles precisam ser desafiadores, mas eles necessitam ser atingíveis. Não adianta, pegando um exemplo de produtividade, por exemplo, se no ano passado a minha média de produtividade foi 85 caixas hora homem, por exemplo, eu não posso definir uma meta para o ano seguinte, por exemplo, de 120, 130, 140 caixas hora homem. A não ser que eu incluí uma nova tecnologia, né? A não ser que eu mudei o processo, a não ser que eu treinei melhor as pessoas, né? Ou coloquei equipamentos, né, com uma tecnologia melhor. Se eu não fiz nada, se eu não mudei nada, não adianta simplesmente eu aumentar minha meta, né, para garantir alguma outra situação, não é? Se eu, no histórico, não é, no meu passado, eu não consegui chegar perto disso. Então, os indicadores eles precisam ser desafiadores, mas eles têm que ser, né, minimamente atingíveis. E por último, né, pessoal, o indicador ele precisa ser relevante. Né? O indicador ele deve ser importante e impactante para a organização e para o negócio. Não adianta, né, nós, dependendo da organização, dependendo da área, nós termos 100 indicadores para controlar. Seria interessante, seria bom. Né? Por melhor que seja a nossa ferramenta, eu não vou conseguir dar foco, não vou conseguir dar atenção, não vou conseguir fazer mudanças, né, se eu tiver um número elevado de indicadores. Então eu tenho que definir quais que são os indicadores que realmente vão impactar no meu mês a mês, não é? Quais os indicadores que vão impactar no meu negócio. Então, a gente coloca como exemplo, né, as despesas, né? Despesas, com certeza, é o indicador que eu tenho que controlar. Né? Semanalmente, mensalmente. Né? Despesas com pessoal também é importante, pessoal. Né? Também é importante eu controlar salários, encargos, benefícios. Né? Posso controlar semanalmente, posso controlar mensalmente, é um indicador importante. Agora, despesas com transporte de colaboradores. É importante? É importante. Mas eu não preciso olhar isso toda semana ou todo mês. Vai ter lá uma pessoa específica na área de recursos humanos que vai estar acompanhando as despesas com transporte, baseados no orçamento. Mas para a organização como um todo, eu só vou olhar com lupa a despesa de transporte se eu não estiver entregando, por exemplo, despesas totais,
né, e não estiver entregando despesas com o pessoal, por exemplo. Aí eu vou colocar uma lupa no transporte, vou cobrar daquela pessoa que teria que estar controlando para verificar o que está acontecendo. Ok? Pessoal, obrigado pela participação nesse vídeo. Procuramos falar sobre os indicadores de desempenho, os indicadores de controle, né? Que números são esses? Né? E o que é importante para que se monte um bom indicador, ok? Muito obrigado.